Primeiro jogo na história da Liga Arena. Primeira vitória do Furacão. E um jogo difícil, contra um adversário que costuma trazer dificuldades pra gente. O Atlético jogou muito bem, mereceu a vitória. E vou falar, ficou barato pro Timão. Roda aí, Furacão, que eu vou falar mais sobre a vitória do nosso Clube Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. Fala, galera, beleza? Fala, Cap! Estamos chegando para mais uma resenha aqui no canal e eu já quero falar sobre a vitória do Atlético 1, Corinthians 0. Primeiro jogo da história da Liga Arena, uma parceria aí dos próximos 15 anos, muito benéfica para o Atlético, muito benéfica para a marca também, as duas marcas consolidadas, cada um no seu segmento, e eu não tenho dúvida alguma que vai dar tudo certo para ambas. E começou muito bem, com o pé direito, com uma vitória do Furacão em cima do Corinthians. Antes de falar sobre os pontos positivos e alguns poucos negativos em relação à vitória por 1-0, eu já quero chegar e pedir para você se inscrever no canal, dar o likezinho que ajuda demais a gente aqui nesse vídeo e nos todos os outros também. Aproveita para compartilhar com a galera, se inscreve no canal, vai aqui entrar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, que tem muita novidade. Atenção, tem muita novidade para vocês aqui no Fala Cap a partir da semana que vem. Eu não vou revelar agora, até para não perder tanto tempo aqui para falar da vitória do Furacão, mas fiquem muito atentos no nosso Instagram, o Fala Cap Oficial. Você que não segue, Fala Cap Oficial, siga, que vira e mexe eu faço live por lá, coloca a galera para participar e eu vou começar a soltar umas novidades bem da horas lá no Fala Cap Oficial, que já a partir da semana que vem você vai conferir aqui no canal. Pessoal, vamos lá. Você que não assistiu o jogo, você que assistiu, eu vou fazer um resumo bem resumido, tá certo? Primeiro tempo praticamente irretocável. Primeiro tempo maravilhoso do Atlético. Vamos falar o quê? Eu tenho aqui meu caderninho de anotações, tá? Caderninho de anotações, que durante o jogo eu fico anotando aqui as coisas, tá certo? O que eu gostei, o que eu não gostei. E o primeiro tempo, ó, anotei nada. Aliás, anotei sim, uma coisinha só, tá certo? Não pode perder tanto gol. Chegou na cara, finaliza, mata o jogo. Dava para ter matado o jogo no primeiro tempo. De resto, vamos lá. Gostei do Wesley Carvalho, por sinal, gostei ainda mais da entrevista coletiva do Wesley depois do jogo. Realmente, muito conteúdo, achei aqui algumas declarações bem interessantes, tá? Que eu não vou ficar citando agora para falar mais sobre a parte dentro de campo, mas olha, recomendo vocês irem atrás da entrevista coletiva do Wesley Carvalho, eu gostei bastante das ideias dele. Vamos lá, primeira coisa que eu gostei, jogar com 3 zagueiros. Venho falando isso aqui, há quanto tempo? Há quanto tempo? Por quê? Eu sentia que o Atlético, quando jogava com Vitor Roque, Canóbio e Coelho, você tem velocidade, ok. Só que muitas vezes essa velocidade é em vão. Porque se você tem esses 3 caras e não tem um lateral passando para dar profundidade, para atrair marcação, para pelo menos fazer uma sombra, fica muitas vezes o Coelho contra 2, 3, os caras encaixotando, a mesma coisa com o Canóbio, a bola não chega com qualidade no Vitor Roque, ninguém leva pro fundo, ninguém cruza, ninguém arma, ninguém cria, não acontece nada. Então quando você joga com 3 zagueiros, você dá a possibilidade para que os 2 laterais possam subir. E foi isso que a gente viu. E foi isso que aconteceu. E foi isso que deu certo. Eu venho falando aqui há quanto tempo do Kelvin. Nada contra o Maatson, pelo amor de Deus. Mas alguns acham que o Maatson ele ataca bem e marca mal. Eu penso diferente. Eu acho que o Maatson é um jogador que na bola aérea vai bem porque é alto. Quando joga de lateral, ele é praticamente de uma linha de 4. Um zagueiro que joga pelo lado direito, porque raramente dava pro fundo, porque raramente ergue a cabeça para cruzar, porque raramente dá a profundidade necessária para dar suporte ao ataque. O Kelvin, eu venho falando aqui há muito tempo, reconheço, e acho que o próprio Kelvin reconhece que nos últimos jogos, aí 10 jogos para cá, ele não estava bacana, não estava legal, estava jogando mal. E a gente sabe da qualidade, da bola que tem, da pouca idade. Então, o Kelvin foi um dos melhores jogadores em campo. Por quê? Porque aparece no ataque, teve chance de finalizar, teve chance de fazer gol, teve chance de assistência, como deu no primeiro gol e único do Vitor Roque. Então, assim, é um jogador que não pode, em hipótese alguma, ser descartado, assim, muitas vezes pelo torcedor que o apoia. Mas é importante ter isso em mente, pessoal. Quando a gente joga com 3 zagueiros, dá liberdade para os laterais, que muitas vezes viram pontas e agregam ao ataque. Zé Ivaldo, eu já falei também várias vezes, eu acho Zé Ivaldo um jogador interessante. Craque? Não. Vai ser craque um dia? Menos. Tem potencial para? Também não. O Zé Ivaldo é um jogador que ele muitas vezes, como é que eu poderia dizer? Ele é meio peladeiro, meio irresponsável, sabe? Meio desencanadão, meio de boa, inventa fazer umas jogadas aqui e tal.
Só que é um jogador interessante, porque ele vai firme, porque ele, apesar do tamanho dele, ele consegue dar aquela explosão rápida para conseguir chegar no contorno da bola. E eu gostei do jogo dele, até mesmo aquela fatiada linda que ele deu pro Kelvin, que não conseguiu dominar certinho, poderia ter feito o gol. Mas é um jogador que eu gostaria de ver numa sequência com uma linha de 3 zagueiros. Eu gostei. Anulou o ataque do Corinthians na primeira etapa, anulou, os caras não fizeram nada. Que defesa fez o Bento no primeiro tempo? Que defesa fez o Bento no primeiro tempo? Nenhuma. É uma coisinha aqui, outra ali, mas nada de tão absurdo. E o Atlético meteu bola na trave. O Atlético cabeceou com o Vitor Roque do travessão, que a bola não entrou, por isso aqui. O Canóbio, na cara a cara com o Cássio. O Cássio fez uma baita defesa, mas perdemos o gol. Então, assim, o Atlético poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. O Atlético poderia ter matado o jogo ainda na primeira etapa. Não matou, e aí vai um pouquinho na minha crítica em relação ao segundo tempo. Primeiro tempo, nota 8. Nota 8 porque não fez mais gols, porque criou para isso. O segundo tempo já dou nota 6. Porque durante uns 20, 25 minutos eu senti o Atlético em alguns momentos assim, ó. Vamos dar bola para os caras. Quando eles passarem no meu campo, a gente marca. A gente roubando a bola, tenta contra-atacar. Não! Eu já falei isso aqui 1000 vezes também. O Atlético jogando em casa tem que ter a sua identidade. Eu não estou falando para ter intensidade nos 90 minutos. É humanamente impossível, fisicamente, você conseguir entregar tudo isso. Mas minimamente você tem que ter, ou pelo menos voltar a ter o controle do jogo. Tem que ter o controle do jogo. A gente não pode pegar e ficar tomando pressão do adversário e achar que num contra-ataque pode liquidar a fatura. Porque o discurso aqui seria diferente. E o do torcedor também, se o Atlético toma um gol no momento que parou de jogar e depois tenta correr atrás do resultado e não consegue. Então é fundamental que o Atlético tenha essa identidade. Fez o primeiro gol, não consegue manter a intensidade porque é humanamente impossível na questão física, mas que possa minimamente voltar a controlar o jogo. O Atlético jogando com o Fernandinho é um, jogando sem o Fernandinho é outro. O Fernandinho, já falei aqui, é o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. Melhor que a Arrascaeta? Melhor que o Renato Augusto? Eu estou falando em relação à parte tática, à qualidade técnica, à história do futebol. O cara com quase 40 anos, o que ele desfila de futebol, de talento, é uma enormidade. E o Fernandinho, a gente viu nos últimos jogos a falta que fez ao Atlético. Então bacana, jogou praticamente os 90 minutos, foi substituído sim, mas já na reta final do jogo, né, da metade para o final, jogou muita bola e o Atlético tem que ter isso em mente. A partir do momento que você tem uma linha com 3 zagueiros, que eu gosto, e o Fernandinho controlando esse meio campo e organizando a parte tática dentro dele, show de bola. Aí você consegue soltar os pontas, deixar os atacantes se virando também. O Vitor Roque é um fenômeno. Então o Atlético jogou muito bem. Não gostei muito só em alguns momentos de colocar a bola a posse do Corinthians, o Corinthians pressionar, criar algumas oportunidades, assustar o Atlético e o Atlético demorar para chegar no gol adversário. Mas o Furacão foi muito bem. Como eu falei aqui, dificilmente, ainda mais contra um grande clube como é o Corinthians, vai conseguir dar o espetáculo, por mais que a fase do Corinthians não seja das melhores, mas era fundamental a vitória, retomar a confiança, subir na tabela de classificação, ganhar moral para os jogos da semana que vem de Libertadores e Copa do Brasil. Então, em suma, gostei muito do jogo e principalmente do resultado da vitória magrinha, mas fundamental para o Furacão continuar subindo. E em relação à situação do torcedor do Corinthians ter protestado contra o Petralha, ter usado até alguns termos que eu não gosto muito em relação a câncer, a ditadura, etc e tal, manifestação pacífica, tá certo? Não estou querendo passar pano aqui, acho ridículo que o torcedor tenha entrado com sinalizadores, o jogo ficou paralisado, mais uma vez, e aí foi bom pra gente. Foi bom pra gente porque no momento que o Corinthians estava bem, a torcida, burramente falando, ligou lá os sinalizadores, aí o jogo foi paralisado, esfriou aí a pressão do Corinthians e aí o resultado não veio a favor dos caras. Mas eu acho que manifestação pacífica, eu tô falando sobre isso porque muita gente pediu para que eu me manifestasse, eu vi em rede social e tal. Gente, o ingresso é caro, o torcedor se sente de forma abusada, porque o ingresso é caro, porque afasta o povão do estádio, etc e tal. O torcedor está no direito de fazer a manifestação, assim como amanhã pode ser o Atlético, amanhã pode ser o Botafogo, amanhã pode ser o Atlético Mineiro, então tá tudo certo, você entendeu? Eu acho que qualquer tipo de manifestação pacífica, ela é favorável. Agora, ligaram lá os sinalizadores, já é a segunda vez recente que a torcida do Corinthians faz algum ato que não é correto com o que pede a regra do futebol, em relação a cantos homofóbicos contra o São Paulo, que o Bruno Arleu de Araújo colocou na súmula, e o Corinthians corre ainda o risco de jogar com portões fechados contra o Bragantino, e agora com sinalizadores também. A grande verdade é que a revista, para que os torcedores possam entrar no estádio, ela é inexistente.
Vídeo que rolou na Vila Belmiro nesse meio de semana, no ano passado. Teve torcedor até no ano passado que entrou com faca em jogo de copinha e não acontece nada nesse país. Mas enfim, estou aqui para falar de dentro de campo. O Atlético foi muito bem na partida de hoje, mereceu vencer. Ficou barato para o Corinthians perder só por 1-0, mas o importante é que independentemente de 2, 3, 4, 5-0, o importante era a vitória, retomar a confiança, o caminho das vitórias. Eu não tenho dúvida alguma que o Atlético tem muito o que fazer ainda de forma positiva nessa temporada. Vocês concordam com isso? Discordam? Podem mandar aqui nos comentários e não esqueçam, sigam aqui o Fala Cap nas redes sociais, Fala Cap Oficial, que já na semana que vem tem muita novidade bacana para vocês. E vocês aí vão ganhar prêmios, serão sorteados e vão participar ao vivaço na nossa resenha para falar sobre o nosso Clube Atlético Paranaense. Tamo junto, rapaziada, é nóis!